Ah, Olá pessoal, esse é mais um vídeo de modelagem de sistemas dinâmicos. Como a gente viu na aula, a gente tem duas formas de modelar sistemas, ou pelo menos duas, né? Primeiro a gente começou modelando sistema com equações diferenciais, mas vimos que às vezes é complexo. Depois a gente colocou duas formas mais, uma por função de transferência, que a gente viu nos vídeos anteriores, que a gente trabalha no domínio da frequência, tá? E agora eu vou apresentar a modelagem no espaço de estados, que a gente faz no domínio do tempo. Tá? Então aqui a gente não precisa usar Laplace, aqui a gente trabalha no domínio do tempo. Tá? E para modo de ilustrar, a gente vai tentar encontrar a representação no espaço de estados desse sistema. E agora eu coloquei um sistema mecânico, não um circuito elétrico, mas um sistema mecânico, onde a gente tem um sistema massa, mola e amortecedor. Tá? Isso aqui seria meio análogo ao sistema de suspensão de um carro. Então a gente vai ter uma mola com uma constante K, tá? Fixada aqui e nessa massa, né? E um amortecedor com uma constante B, tá? Que também está fixado nessa massa. E a gente vai aplicar nessa massa uma força, que será a nossa entrada, o U de T. Então, essa força que vai tentar fazer é deslocar essa massa nesse sentido. Tá? Então, o que vai ser a saída, o efeito dessa entrada vai ser um Y de T, que é o deslocamento desse bloco com massa M. Tá? E aqui, como a gente está num sistema mecânico, o que vai acontecer também? Essa mola vai tender a puxar o bloco para cá. Com que força? Menos Kx. Tá? E esse amortecedor também vai exercer uma força contrária ao movimento, que vai depender da velocidade. Tá? Aliás, a gente está dizendo que o deslocamento é y, então é menos Ky. Né? E aqui depende da velocidade. Então, a velocidade é a derivada do deslocamento. Tá? Então, y ponto de t. Tá? A força exercida por essa mola. Então, primeiramente, a gente vai começar escrevendo a equação desse circuito. Como é um sistema mecânico, que equação a gente vai usar? A segunda lei de Newton. Tá? Somatória de todas as forças que atuam nesse corpo tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então vamos considerar positivo as forças que atuam nesse sentido e negativo as forças que atuam de direita para a esquerda. Tá? Bom, começando a gente tem então que nosso U de T, que é positivo, vai menos, então a outra força que a gente tem é da mola, menos o K vezes o Y de T. Tá? A força da mola depende do deslocamento. E menos B vezes a derivada do deslocamento. Isso, pela segunda lei de Newton, deve ser igual a quê? A soma de todas as forças é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Bom, mas a aceleração, o que é a aceleração? Se a gente pensar no deslocamento, a aceleração é a variação da velocidade, e a velocidade é a variação do deslocamento, em função do tempo. Então, a aceleração é a segunda derivada do deslocamento. Então, seria o m vezes o y, 2 pontos de t, que 2 pontos indicando a segunda derivada. Tá? Bom, dessa equação a gente pode isolar o y, 2 pontos de t, como sendo igual a menos, ou igual, né? Eu vou colocar o m e passar para cá, dividindo cada um desses fatores. Então, eu vou ter menos k dividido m, vezes o y de t, e menos b dividido m, vezes o y ponto de t, e mais
o m vai dividir o de t também, então 1 sobre m vezes a entrada U de t. U de t é a entrada, não é uma força variante do tempo, U de t. Ok. Bom, agora eu vou definir os estados desse sistema. Como eu vejo, esse sistema é um sistema de segunda ordem. Tá? Por que de segunda ordem? Porque ele depende da segunda derivada. Tá? Então, se a gente quer encontrar o y em função do tempo, ele vai depender da segunda derivada do y. Então, a gente diz que ele é de segunda ordem. Depende até da segunda derivada. Tá? Lembro que a ordem do sistema é, se a gente escreve a equação diferencial, até qual derivada a gente tem nesse sistema. Tá? Bom, ordem 2, então a gente precisa de duas variáveis de estados. E o que eu vou escolher como estado? Bom, eu posso escolher, os estados eu tenho uma liberdade para escolher eles, tá? Mas eu vou escolher um estado x1 como sendo a posição, o y de t, tá? E um estado x2 como sendo a velocidade, então é o y ponto de t, tá? Dois estados do sistema. Então, o que eu quero saber desse sistema são dois estados dele, posição e velocidade. Tá? Esses são os meus estados. Ok. Então, daqui eu já posso observar alguma coisa. Se eu pensar qual seria o x1 ponto, tá? Qual a derivada do primeiro estado? É o y ponto, né? Eu tenho que derivar aqui. Se o primeiro estado é a posição, a derivada dele é a velocidade, é o y ponto de t. O y ponto de t é igual a x2. Então, a derivada do primeiro estado é igual ao x2. Tá? E o x2 ponto, o que é? x2 ponto. Ó, x2 é o y ponto. Tá? É a velocidade. O x2 é a velocidade. O x2 ponto tem que derivar o y de novo, é o y2 ponto, é a aceleração, tá? x2 ponto é o y2 pontos. Então, x2 ponto é y2 pontos, e o y2 ponto é toda essa expressão aqui, tá? Então, eu posso dizer que o x2 pontos é tudo isso, porque aqui está o x2 ponto, tá? É menos k sobre m vezes o y de t. Mas agora eu não quero escrever saída, entrada e saída. O que eu quero é escrever os estados. Então, ao invés de eu colocar o y de t, eu digo o y de t é meu estado x1. Tá? Então, eu vou escrever x1. E aí eu continuo aqui. Menos b sobre m vezes o y ponto de t. O y ponto de t é meu estado x2, tá? E mais, o quê? Continuo aqui nessa equação, 1 sobre m vezes a entrada U de t, tá? U de t. Ok. Agora eu tenho as derivadas do estado e uma dependência dos estados e da entrada, tá? Já não mais a saída do sistema. Agora eu tenho que, basta escrever isso aqui em forma matricial, tá? Então eu vou construir as matrizes do meu espaço de estado como sendo x1 ponto, x2 ponto, tá? Uma matriz que eu vou definir, multiplicada pelo vetor de estados, por o x1 e o x2, mais outro vetor multiplicado pela entrada. Entrada U de t. Tá? Qual é a minha matriz que eu vou colocar aqui? Bom, eu vou pensar primeiro no x1. O x1 ponto é igual ao x2, então eu tenho que só multiplicar por aqui. Então, na primeira linha, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 0 para x1, tá? Porque o x1 ponto não depende do x1, ó. Então, vai multiplicar 0 vezes o x1 e 1 para x2. Então, vai ficar 0x1 mais 1x2. Tá, depende da entrada U de t, o meu estado, o x1 ponto? Não depende da entrada U de t. Então, aqui também é 0, tá? Então, assim, eu
conseguir montar a matriz, e isso aqui de forma matricial, tá? Essa é a primeira equação, e agora eu vou montar a segunda também nessa forma matricial. Essas duas equações vou colocar em forma de matriz. Ok, se eu olhar para o x2 ponto, ele tem uma componente dependendo do x1. Então aqui na matriz eu escrevo menos k sobre m, tá? Que é o que ele depende de x1. E também depende do x2, menos b sobre m. Menos b sobre m, tá? Ok. E o x2 ponto, ele também depende do u de t, da entrada. Então, aqui 1 sobre m, tá? Essa dependência é 1 sobre m vezes o de t. Então, aqui eu escrevi a forma matricial da representação do espaço de estados desse sistema dinâmico, tá? Ok, pessoal. Bom, aqui faltou uma pequena questão, faltou escrever a função da saída ainda, tá? Vamos escrever aqui qual seria a saída I de t. I de t em função da entrada. Aqui eu tenho, né, que o I de t é o estado x1. Então eu vou escrever isso em forma matricial, dependendo dos estados, x1 e x2, tá? E ele depende só do x1. O I de t é o x1. Então ele é 1, 0. Tá? Então com essas duas equações, essa e essa, eu escrevi a representação do espaço de estado desse sistema. Tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro agora a aula. Muito obrigado pela atenção e até mais.